Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de junho de 2025. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Essa data tão bonita. Todos nós devemos comemorar e mais refletir sobre ela. E na nossa casa, na noite de hoje, nós realizaremos uma palestra pública que tem como tema a doutrina espírita e a sustentabilidade. Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso querido irmão Alan Maia, que atendeu o nosso pedido, né, e vem conversar conosco. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen ligar o microfone dela, fazer uma leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para o Alan, e Alan, você tem até umas 7h25, tá bom? 7h30 para fazer as suas reflexões. Se você quiser passar algum slide, pode compartilhar, fica à vontade. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro, pelo espírito de Baltazar. E a lição aberta é a 76. E ele nos diz assim, o espírito Baltazar: lembrar o destino de cada um é o mesmo que lembrar as obrigações assumidas pelo espírito no decorrer dos séculos, talvez milênios. Lembrar que o nosso presente é o resultado do passado. É lembrar que a nossa preocupação maior deve ser com o presente para projetarmos um futuro de paz, de trabalho e, consequentemente, de alegrias. Todo aquele que tem cultivado hábitos positivos terá uma vida presente não somente positiva, mas uma vida de estímulo à continuidade do bem que pode fazer. Então, amigos aqui reunidos mais uma vez na casa de Francisco, que possamos aproveitar dessa reunião pública, desse estudo que o nosso amigo vai trazer para nós, que ele seja muito inspirado, que ele seja muito intuído e abençoado pelos espíritos amorosos que aqui já estão conosco, que possamos estar atentos para aprender muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo Alan, a palavra está com você. Que o Senhor te abençoe e continue a abençoar todos nós. Amém, amém. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Vocês me ouvem bem? Ótimo, ótimo. Então, primeiramente, uma saudação calorosa, muito fraterna a todos vocês. Agradecer o convite, a oportunidade de reencontrá-los, né? Já por algumas vezes estivemos aqui junto com vocês, estudando, aprendendo, e costumo dizer que na condição de facilitador, né, do estudo, né, muitas vezes no meio espírita, né, denominamos a figura do palestrante, mas acho que, acima de tudo, é o facilitador, né, aquele que conduz, que desenvolve o raciocínio, o tema trabalhado, no nosso caso da nossa noite, seja numa tarde, numa manhã, mas seja qual for a ocasião, e via de regra, né, esse facilitador é o primeiro a aprender, né? Antes de aqui chegarmos, a gente, ou pelo menos assim eu recomendo e assim eu faço, né? Sempre me debruço sobre o tema, busco referências das mais diversas, naturalmente dentro da codificação espírita, dentro dos conceitos trazidos por Kardec, pelo Espírito de Verdade, toda a sua legião de colaboradores, mas a gente também sempre busca trazer para enriquecer essa reflexão elementos da realidade, né? Assim, do nosso cotidiano, do mundo que a gente vive, da nossa história, das tradições, enfim, da filosofia, enfim, dos mais diversos campos do conhecimento que a humanidade acumulou ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E eu diria que o tema da nossa noite, como a Rose já apresentou, ele já traz no seu título essa característica que a gente descrevia há pouco, ou seja, de ter naturalmente, né, o espiritismo como a base da reflexão, do estudo, do aprendizado do grupo, mas fazer isso em diálogo
com questões, com temas que são candentes, que são interessantes, que estão presentes na nossa vida contemporânea, no nosso mundo atual. E é exatamente esse é o tema, né? O espiritismo e a sustentabilidade, né? Essa palavra que é longa um pouquinho, que seguramente todos nós, no tempo presente, temos ouvido aqui e ali ela ser repetida já há algumas décadas, e vamos trazer esse contexto aí, em que momento histórico, né, que esse termo sustentabilidade surge na nossa sociedade, começa a ser debatido, e ainda hoje ele se faz presente, e até vale dizer que nesse 2025, em especial, tem uma série de mudanças, né, no mundo, desafiando um pouco uma lógica que parecia já bem traçada quanto à lida, né, com esse universo das questões sustentáveis ou da busca de um mundo, de uma sociedade mais sustentável. E a Rose também fez isso na sua introdução, a referência, né, que a gente traz esse tema hoje no dia 5 de junho, né, não por uma mera coincidência, mas numa intencionalidade muito sábia, né? Hoje é o Dia Internacional, ou na verdade o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, né, falar de sustentabilidade e falar de meio ambiente não são exatamente a mesma coisa, mas são dois temas que são absolutamente conectados. E por falar, né, em conexão, qual seria, portanto, né, essa interação, essa conexão que existe ou que existiria entre o espiritismo e a sustentabilidade? O que que a gente pode fazer como uma reflexão inicial a esse respeito? Primeiro, o espiritismo ele não trata na sua origem, na sua raiz, nós fomos buscar, né, lá na codificação alguma coisa, ou mesmo termo sustentabilidade, da forma como ele se aplica contemporaneamente, nós não vamos encontrar nenhuma referência específica ou direta à sustentabilidade na codificação. Podemos dizer, né, que nas obras complementares, especialmente as mais recentes, nós vamos sim encontrar algumas referências, algumas conversas, ainda que esse tema ou esse termo sustentabilidade possa estar sendo trazido ou enunciado por alguma outra nomenclatura, por alguma outra terminologia, mas que de alguma forma está tentando se travar, né, um contato, uma conversa com isso que nós chamamos de sustentabilidade, que nós vamos desenvolver nessa noite. Ou seja, na sua origem, lá na codificação, o Espiritismo não fala disso, Kardec, enfim, nas obras básicas, no Pentateuco, enfim. Esse termo sustentabilidade, o entendimento do que é sustentabilidade, não estava ali presente. E por que que não estava? Será que foi uma omissão? Foi um esquecimento? Ou algum sentido de desimportância? Não, é uma coisa muito simples, é porque naquela época o problema não existia, né? Então os problemas eles só são enfrentados ou naturalmente percebidos na medida em que eles se fazem presentes, né, na vida concreta, na vida material. E quando a gente fala, né, das origens, né, quando a gente falou da codificação espírita, a gente está falando lá de meados do século XIX, a década de 50, a década de 60, lá dos 1800, né? Ou seja, 160, 170 anos atrás, aproximadamente. E naquela época, né, a questão da sustentabilidade, né, o dilema, os desafios da sustentabilidade, eles ainda não se apresentavam para o planeta, eles ainda não se apresentavam para a humanidade. Porém, as raízes do problema já se apresentavam. E por que isso? Porque exatamente naquela época e ao longo do século XIX, em especial na Europa, né, na Europa Central, já acontecia o fenômeno, né, da industrialização. Aí vamos lembrar do nosso tempo de escola, né, falando de revolução industrial, as máquinas, as primeiras fábricas, que substituíam em parte o trabalho humano, e outra, essa produção em série, que dependia ainda do comando, né, humano, nessa supervisão, nessa participação, enfim da indústria ali florescendo, né, tinham uma característica, ou melhor, tinham duas características ali centrais. Esse surgimento das fábricas trouxe problemas, né, que na época não se entendiam, não tinha ainda se cunhado o conceito de sustentabilidade, mas para tentar retratar aqui
uma realidade para vocês, foi a época que as cidades, os centros urbanos começaram a se adensar, aquele chamado êxodo rural, as populações que viviam no campo, né? Toda a dinâmica da economia, né? Principalmente desses países centrais, dos países europeus, na América também, principalmente a América do Norte, enfim, Estados Unidos, enfim, uma industrialização ali precoce, começou a atrair a população, o trabalhador do campo, e eles chegavam nas cidades e trabalhavam de forma exaustiva, né? Eram turnos de trabalho de 12, 14, 16, às vezes 18 horas por dia, uma loucura, né? Aquelas fábricas e as chaminés, e aquela fumaça, e aquela estética poluída, né? Assim, já começou a surgir ali, mas o impacto era muito pequeno quando a gente pensa no meio ambiente como um todo, do planeta, etc. Mas as condições de vida da população, e especialmente da chamada classe trabalhadora, essa sim foi o problema que ali começou a emergir e começou a ser discutido. Tanto que é daquela época, né, assim, os movimentos trabalhistas, as greves, o manifesto comunista lá de Marx, enfim, o filósofo alemão vem dessa época, olhando ali essa industrialização, o fenômeno capitalista, né, o capitalismo, da forma como a gente conhece hoje, ele se estabelecendo no mundo a partir desses países centrais da Europa e esse sentido da exploração do trabalho humano. Então, assim, a dimensão humana dessa industrialização ela já estava bastante presente e sendo discutida e sendo confrontada. Mas os impactos ambientais, ainda que eles fossem vistos, né, assim percebidos, eles não tinham ainda se tornado um problema de sobrevivência humana, muito pelo contrário. Dessa época e atravessou essa segunda metade do século XIX, adentrou o século XX e se perpetuou ao longo de muitas décadas do século XX, né? Desenvolvimento, geração de riqueza, progresso, tecnologia, todas essas coisas que até hoje a gente acha extremamente positivas e que de fato também podem ter uma conotação positiva, o símbolo desse progresso, o símbolo desse desenvolvimento, o símbolo da conquista de novas tecnologias era justamente, né, a criação de mais e mais indústrias, né? Então as cidades de concreto, aquelas chaminés lançando, né, seus dejetos, os afluentes, etc. Tudo aquilo que hoje a gente olha com um certo pavor, com preocupação, porque está destruindo a natureza, porque está poluindo o meio ambiente, porque está deteriorando a qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores. Antigamente não se tinha exatamente essa percepção. Ao contrário, todos esses sinais, de alguma forma, se confundiam com essa ideia da geração da riqueza, da geração do desenvolvimento e do progresso humano, né? As grandes cidades, os automóveis, enfim, tudo isso era modernidade, era civilização, era o futuro chegando. Pois bem, e assim nós passamos pelo menos cerca de um século, um pouquinho mais do que isso, e avançando, né, nesse modelo de produção, nesse modelo econômico, nesse modelo cultural, porque em última instância é disso que a gente está falando, né? Ou seja, como é que a humanidade observa essas coisas e que valor a gente atribui a isso, né? A gente atribuía valores positivos. Porém, né, como tudo, né, lei de causa e de efeito, né, tudo aquilo que a gente colhe, ou melhor, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Tudo aquilo que a gente faz causa algum sentido de consequência que depois vai retornar para nós, seja nessa dimensão mais filosófica, nessa dimensão mais espiritual e moral, né, que nós atribuímos via de regra para a chamada lei de causa e efeito, né, na doutrina espírita, e em outras tradições que também têm esse conceito, como o conceito de karma, né, enfim, das tradições orientais. Mas fato é que nós, coletivamente, nós, como sociedades humanas, nos diferentes países, nas diferentes cidades, né, enfim, nos diferentes agrupamentos sociais, humanos, né, enfim, nós acumulamos décadas e décadas, mais de um século, com essa visão,
né, de que avançar sobre a natureza, extrair da natureza, né, os elementos, os insumos que nos geram riqueza, que nos geram aquilo que nós chamávamos e que em algumas circunstâncias ainda hoje chamamos de progresso, da forma como se fazia, na verdade é um progresso aparente. Porque gera riqueza, sim, gera até algum sentido de melhoria da qualidade de vida no avanço da tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia, porém, né, como uma das resultantes desse processo impensado, inconsequente, é um dano irreparável, em muitos casos, né, da natureza, o consumo, né, irrefreável, ou seja, sem freio, né, de muitos desses recursos, os mais diversos, do ar que a gente respira, né, e da água que a gente consome, em última instância, que são elementos absolutamente indispensáveis, primordiais para a sobrevivência do ser humano no planeta. E essa mudança, essa percepção, ela já nem é tão recente assim. Eu compartilho com vocês, o meu pai ele é engenheiro químico, né? Meu pai já está com 80 anos no momento, está vivo, está com 80 anos. Meu pai é engenheiro químico e, pelo que eu já vi aqui das as telas aqui abertas, eu sei que a gente tem aqui um público já, na sua maioria, mais maduro, né? Vocês vão se recordar, ainda lá nos anos 60, 70, 80 do século XX, né, do século passado, e quando essas questões ambientais começaram a surgir, o meu pai, como engenheiro químico, ele trabalhava em Cubatão. Hoje em dia nem se fala mais em Cubatão. Cubatão é uma cidade ali do litoral paulista, né? Próximo do Guarujá, próximo de Santos, né? Meu pai trabalhou em Cubatão muitos anos. Eu tenho um irmão, dois irmãos, na verdade, um irmão e uma irmã que são santistas de nascimento, que nasceram em Santos, porque meu pai trabalhava em Santos e em Cubatão, morávamos em Santos, que é uma cidade próxima ali, né? Enfim, uma cidade maior, cidade litorânea, bonita, etc. E meu pai dizia e diz até hoje, naquela época, né? Assim, a gente fazia e produzia e lançava, né, assim, os rejeitos da indústria nos afluentes, nos rios que passavam ali no entorno, e não era uma fábrica, né? Até hoje existe o chamado polo químico, polo petroquímico de Cubatão, assim como existem outros pelo Brasil também, que é uma zona industrial, vamos imaginar assim, onde se reúne uma série de indústrias químicas, porque uma depende da outra em última instância, né? Uma fornece insumos para outra e depende da natureza, da vocação local, né, da economia, o que que aquele polo prioriza, qual é a riqueza natural ali que se oferece, né, enfim, um mineral ou algo do tipo, mas Cubatão foi, durante muito tempo, um dos maiores polos industriais do Brasil, polos petroquímicos do Brasil, e era uma cidade com a pior qualidade, né, do ar para se respirar, se não do Brasil, quiçá do continente sul-americano. Tamanha a quantidade de indústria e de poluição que se lançava na natureza a partir da operação daquele polo petroquímico. E diz meu pai, né, que se formou na faculdade de engenharia aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, ali no começo dos anos, meados dos anos 60, do século passado, dizia ele, a gente produzia e a gente não tinha esse entendimento, essa preocupação. Ah, não, que tal fumaça, que tal tipo de rejeito químico lançado nos rios vai gerar algum tipo de problema. Não se tinha essa consciência, mas é exatamente desse período, especialmente da década de 1970 e de 1980, quando começa a se perceber esse acúmulo, né, de poluição nas cidades, na natureza, e aí vale dizer, né, já era um tanto tarde naquela época, assim, muitos países destruíram, devastaram assim áreas gigantescas, né, florestas inteiras, enfim, tudo degradado, e aí vale dizer, e eu não estou aqui para fazer, né, discurso político, ou não político partidário, político, tudo quem vive em sociedade, tudo é política, mas então aqui é política no melhor sentido possível. Quando a gente vê hoje, por exemplo, né, nas relações internacionais, né, a gente fala assim, ah, a Amazônia, tem que preservar a Amazônia. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu estive inclusive na parte da manhã, por razões profissionais, na celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente da Petrobras, que é a maior empresa brasileira,
né, há muitos anos, né? E é assim, a área dela de produção de energia, produção de petróleo, historicamente, ainda no nosso tempo presente, a despeito de toda a tecnologia aplicada para tentar mitigar, diminuir esse tipo de problema, esse tipo de impacto, é ainda uma natureza de operação extremamente danosa e arriscada para o meio ambiente, né? E aí, por que que eu falava dessa questão, né, histórica e política? Porque muitos países, né, ou grande parte dos países desenvolvidos, principalmente os países europeus, eles destruíram as suas, vamos dizer assim, as suas reservas, consumiram os seus recursos naturais para gerar riqueza, para melhorar a qualidade de vida em um determinado aspecto da sua população. E fato é que hoje todo mundo olha para a nossa Amazônia, né? E esse era o ponto que eu queria chegar, como se fosse assim o último bastião, a última fronteira. Na Amazônia ninguém pode mexer, né? Antigamente, e hoje já não se fala exatamente isso, porque é uma ideia imprecisa, incorreta, mas vocês vão lembrar disso. Falava assim: a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Acho que muitos de vocês vão lembrar dessa referência feita à floresta amazônica, que não é só brasileira. A maior parte da floresta amazônica realmente se encontra no Brasil, lá na região norte, próprio estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, no Acre, enfim, mas tem a Amazônia também que vai para os outros países, né, ali do norte, do centro da América do Sul. A gente tem ali Colômbia, a gente tem Venezuela, a gente tem o Equador, Peru, temos outros países que de alguma forma também têm ali alguma influência do chamado bioma amazônico. E por que que eu estou citando a Petrobras antes de voltar e trazendo esse exemplo de realidade? A grande discussão que tem hoje em dia em torno da Petrobras, e vocês devem estar acompanhando isso nos jornais, é se o governo, o IBAMA, né, que é o órgão do governo federal responsável por esse monitoramento, né, e pela defesa, né, do meio ambiente no nosso país, se vai autorizar ou não vai autorizar, em que condições autorizaria a Petrobras a explorar petróleo na chamada margem equatorial, né, do Amazonas. Enfim, é lá na costa brasileira, mas muito próximo à floresta amazônica, ao rio Amazonas e tudo isso. E aí fica nessa discussão, né? Quando eu estou falando que isso aí começa, né, há quase um século, quase 2 séculos atrás, né, e que vem se arrastando já há 50, 60 anos que a gente já discute, ou já percebe os impactos disso, essa é uma questão que não está de todo equalizada, né? E aí, o que que nós fazemos com a riqueza mineral, né, que o petróleo e todos os seus derivados, isso o Brasil como nação, uma discussão importante, vamos explorar essa riqueza, vamos explorar todo esse potencial aí de trazer recursos para o país, enfim, e ser revertido, né, na forma de impostos, recolhimento, e que isso melhore a qualidade de vida, que a gente construa mais escolas, que a gente construa mais hospitais, enfim, e tenha pelo menos a oportunidade, né, de ter recursos para investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas, ou a gente vai deixar esse recurso intocado, dizendo: não, 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 não. A perspectiva preservacionista, né, é mais importante. Então, nós não vamos mexer nesse petróleo, porque o risco de fazer essa exploração, caso tenha um vazamento, caso tenha algum acidente nessa operação, pode contaminar uma parte importante, né, desse bioma amazônico, do rio Amazonas e de toda aquela região ali tão rica da natureza e em grande medida, em grande parte ainda intacta, né? Assim, então, como se diz, a floresta tem mais valor em pé, e a gente conhecendo ali os segredos da floresta, os seus genes, toda a sua potencialidade, ou tem recursos que a gente deve explorar, de fato, como o caso, por exemplo, desse petróleo lá na margem equatorial do Amazonas. Essa é uma discussão absolutamente presente. Essa é uma discussão dos nossos tempos, e essa é uma discussão que fala sobre sustentabilidade, né? E eu falava para vocês, e aqui voltando um pouco, fechando esse longo parêntese, né? Esse tema sustentabilidade, ele em resumo quer dizer o seguinte: darmos conta, né, de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de também satisfazerem as suas próprias necessidades. Sustentabilidade, alguma coisa sustentável, é alguma coisa que permanece forte ao longo do tempo.
né? O conceito, a palavra, a etimologia do sustentável, da sustentabilidade, é isso: é conseguir suportar, manter, assegurar alguma coisa ao longo do tempo. E quando a gente fala desse conceito de sustentabilidade, né, nesse enfoque que nós estamos dando aqui, é isso: como a humanidade do presente atende às suas necessidades do hoje e do amanhã, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, de também terem condições de atenderem às suas próprias necessidades lá no futuro. E a constatação é muito simples: se a gente consome todas as riquezas, né, da natureza hoje, né, nos próximos anos, é isso. Como é que as próximas gerações vão fazer para sobreviver sem enfrentar uma crise sem precedentes, colocando eventualmente em risco a sobrevivência do conjunto da humanidade nesse planeta? É esse o dilema e é essa a discussão, né? E isso começa a ficar mais maduro e perceptível, esse risco, esse debate, lá pela década de 70 e a década de 80 do século XX, ou seja, 50 anos atrás aproximadamente. E tem dois eventos importantes que são bastante marcantes, né, nessa constatação e no início de um debate consciente a esse respeito. O primeiro deles vem ainda nos anos 80, no final dos anos 80, o chamado relatório Brundtland, que ele foi um relatório é, chefiado, conduzido e assinado, né, por uma norueguesa, né? Vale dizer, um país que tem questões assim de preocupações ambientais bastante presentes, ainda no tempo presente, mas tem uma tradição importante. E esse relatório, o nome oficial desse relatório é Nosso Futuro Comum. Tem tudo a ver, né, com o tema sustentabilidade. Relatório Nosso Futuro Comum. E ele foi construído, redigido a partir de uma série de pesquisas no entorno de agências, principalmente a Agência das Nações Unidas, né, ou seja, da ONU, para o meio ambiente, né? E eles, em 1987, eles lançaram esse relatório e esse conceito moderno, contemporâneo de sustentabilidade, ele é oriundo da construção desse documento, lançado em 1987, o relatório Brundtland, ou o nome oficial, ele é muito conhecido por relatório Brundtland, que leva o sobrenome, né, dessa autora, dessa redatora final, dessa responsável pela pesquisa, mas o nome oficial, que comunica bastante bem, aí sim uma pronúncia que nos é mais convidativa: Nosso Futuro Comum. Isso foi em 1987. 5 anos depois, tem esse segundo evento, que é também muito marcante, muito importante, e esse nos diz respeito mais diretamente, porque nos está muito próximo, que foi o grande evento mundial chamada Rio 92, ou a Eco 92. Todo mundo aqui provavelmente vai se recordar, né? Quando o mundo inteiro, as representações diplomáticas, acadêmicos, cientistas, empresários, enfim, ambientalistas, biólogos do mundo inteiro se reuniram aqui no Rio de Janeiro, né, aqui na capital, né, para discutir essas questões do nosso futuro comum, essas questões da sustentabilidade, ou seja, para onde que a humanidade caminha se nós mantivéssemos, né, aquele modelo que a rigor vale dizer, né, 40 anos depois a gente não mudou fundamentalmente, mas lá, 1992, 43 anos atrás, perdão, 33 anos atrás, nós iniciamos uma discussão muito importante em nível global sobre esse tema, sobre esse assunto. E nós não vemos até hoje assim mudanças radicais. Existem melhorias, existem muitas melhorias. O tema da sustentabilidade está presente nas nossas vidas, na forma de fazer negócios, nas mais diversas manifestações, as indústrias, né? E aí resgatando aquele cenário que a gente descreveu no comecinho dessa nossa conversa, hoje, né? A chaminé saindo fumaça já não é mais símbolo de progresso, já não é mais símbolo de desenvolvimento. Na verdade, esses chaminés que lançam efluentes, enfim, gasosos ou dejetos líquidos que caem, né, enfim, nos nossos rios, nos nossos mares, ao contrário, são razão de vergonha, são razão de fiscalização, de multa, né, e assim já existe toda uma regulamentação para que esse tipo de coisa não aconteça mais ou dentro das possibilidades seja reduzido. Então você tem que ter filtros, né, para que esses gases
eles sejam retidos ali as partículas mais pesadas, tóxicas, etc. Enfim, ainda não se inventou tecnologia capaz, né, de eliminar a zero, né, esse tipo de poluição. Porém, já existe bastante tecnologia, né, que é capaz de diminuir e muito o impacto da produção industrial dos seus mais diversos tipos de setores, de segmentos enfim, da área de produção. Mas, enfim, esse é o ponto central, né? Assim, do que é a sustentabilidade, ou seja, o quanto que nós, humanidade, nós criamos um modelo de desenvolvimento, de geração de riqueza, de civilização, de produção, enfim, né? Que por um lado visa, né, o avanço humano e realmente proporciona, podemos, por um lado, dizer que sim, tem inúmeros avanços que esse modelo nos traz, mas ao mesmo tempo, né, tem o outro lado da moeda que ele é extremamente danoso ao meio ambiente e à natureza, e o ser humano é parte da natureza, né? O grande equívoco de nós seres humanos é que em algum momento a gente se permitiu se separar, achar que a gente era de uma outra classe, né? Que a gente é de uma outra categoria. Então existe a natureza e existe o ser humano, né? Como se nós não fôssemos parte, né, do mesmo sistema, do mesmo planeta, e estejamos ali numa condição de coexistência com todas as outras espécies e tudo aquilo que a gente lança no planeta, de alguma forma, acaba voltando para nós e trazendo prejuízos para a nossa qualidade de vida nas mais diversas esferas, né? Esse é o cenário do dilema da sustentabilidade e dos riscos, né? E aí vamos voltar agora, depois de toda essa contextualização histórica, contemporânea, social, etc., né? Vamos falar um pouquinho, né, onde é que nós estamos. E aí na dimensão da espiritualidade, né? Vale fazer assim já uma breve correlação, né, com o patrono da casa, né? Estamos aqui na casa de Francisco de Assis, né? E que essa figura ou esse espírito, né, que nós tanto admiramos, que temos muito carinho, e eu particularmente, né, me afinizo, me filio, né, à família franciscana e toda a sua espiritualidade, né? E seguramente também os companheiros não estão por acaso aqui frequentando e participando das reuniões da casa de Francisco de Assis, ele que é considerado, né, o santo dos animais, né, na tradição da Igreja Romana, da Igreja Católica, né? É o patrono da ecologia, né? Quando nós falávamos aqui da Eco 92 ou da Rio 92, de todo esse movimento aí de sustentabilidade, de preservação da natureza, do meio ambiente, Francisco de Assis é uma figura ainda que oriunda, né, do universo religioso, né, confessional, enfim, ele consegue extrapolar essa fronteira, né, pela sua forma de agir, de pensar, pelo seu amor absolutamente generoso por todas as criaturas, né, assim, o seu poema, né, mais belo, ele não era exatamente alguém de muitos escritos, umas frases isoladas aqui e ali, algumas cartas, né, para os irmãos menores, mas o chamado Cântico das Criaturas é a obra-prima da poesia franciscana, né? E ali ele exalta, né, assim, as manifestações da natureza, das flores, das águas, do sol, da lua, da noite, do dia, enfim, né, assim, as mais diversas representações da natureza e do meio ambiente, né? Ele reúne ali no Cântico das Criaturas, né, como ou o Cântico do Irmão Sol também, enfim, tem as duas, os títulos, né? Mas enfim, o Cântico das Criaturas realmente é belíssimo, né? E não só por essa obra, vamos dizer, poética, literária, mas pelo seu agir, que também era uma poesia, né? Assim, o seu amor desapegado, enfim, por todas as criaturas e pela obra da criação, porque em última instância, né? Quando a gente fala em respeitar o meio ambiente, a gente está falando em respeitar a vida, respeitar todas as criaturas. E quando a gente assim o faz, isso tudo se converte e significa, em primeiro plano, respeito ao próprio Criador, né? O respeito ao Criador se manifesta no respeito pelas suas criações, né? Então, é o respeito à natureza, é o respeito a todas as espécies, é o respeito à vida em todas as suas manifestações,
E, em última instância, é o respeito a nós mesmos, né? Os seres humanos, é isso que a gente dizia, né? E aí vale olhar para a trajetória do nosso planeta, e aí vamos fazer mais uma breve contextualização histórica. O nosso planeta ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos quando, desde a sua origem, da sua formação, lá dos seus primórdios, o planeta Terra, segundo estimativas das ciências mais atuais, as mais modernas, dão conta, e são muito precisas hoje em dia, vale dizer, dão conta que o planeta tem 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. É muito antigo numa escala que a gente, na mente humana, a gente mal consegue conceber quanto tempo tem isso. É algo muito, muito antigo. Porém, olha que coisa curiosa. Há cerca de 80 anos atrás, pela primeira vez, né? E quando a gente está falando de humanidade, principalmente Homo sapiens, os primeiros agrupamentos humanos, e aí depende um pouco do tempo, a gente pode estar falando de 10, 20 mil, 100 mil, 200 mil anos atrás, enfim, que é uma, não chega nem a 1 milhão de um planeta que tem 4,5 bi. Pois então, há cerca de 80 anos atrás, a nossa humanidade, nessa lógica de desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento, etc., pela primeira vez, nós conquistamos, e esse termo conquista, entre muitas aspas, conquistamos a capacidade da autodestruição. Atenção, cerca de 80 anos atrás, a nossa tecnologia avançou numa direção que nos permite, ainda hoje, mas a partir de então, 80 anos atrás, em 1945, né? A partir do advento, do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? A chamada bomba atômica, né? E quem não assistiu, vale assistir o filme Oppenheimer, que conta essa história, um belíssimo filme, inclusive. Há 80 anos atrás, 2025, 1945. Há exatamente 80 anos atrás, né, os Estados Unidos lançavam as bombas, né, sobre as duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, né, o que foi considerado assim o golpe final na Segunda Guerra Mundial. E como dizia, né, Gilberto Gil, também na sua poesia, né, a bomba que trouxe a paz, né, assim, não, a Rosa de Hiroshima, né? Essa, minto, a Rosa de Hiroshima de Mato Grosso, não sei quem é o autor. A música do Gil é A Paz. A Paz invadiu meu coração, exatamente. Acho que é A Paz o título da música do Gil, mas que ele fala basicamente é isso, né? Assim, a bomba que trouxe a paz, uma contradição, né? Mas que de fato, historicamente, foi isso. Na hora que os Estados Unidos dá essa demonstração de força, os seus inimigos falam: olha, daqui para frente não dá mais para brigar, né? Porque o poder de destruição ele é tamanho que a rendição é a nossa única solução. E a gente passa, né, a gente, humanidade, né, os anos e as décadas seguintes, todos vão se recordar, na chamada Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, e que basicamente, entre outras tantas disputas, era quem tinha mais capacidade de produzir bomba atômica, míssil nuclear e tecnologias assim de bombas cada vez mais destrutivas. E hoje em dia nós temos alguns milhares de ogivas nucleares espalhados em diferentes países, né? Mas principalmente ainda a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, e os Estados Unidos ainda, né? E a gente tem a capacidade, se for todo o arsenal nuclear humano, se ele for usado simultaneamente, nós conseguimos destruir o planeta algumas milhares de vezes. Olha o tamanho da insanidade do ser humano. Só que tem aí uma coisa curiosa, né? Assim, que a gente fala assim, né? É o fim do mundo. Ou, na verdade, não seria o fim do mundo, seria o fim do ser humano, né? O mundo ia continuar. De que forma? A gente não sabe. A vida provavelmente também ia sofrer grandes impactos, grande parte das espécies realmente seria extinta. Tem uma série de modelos que desenham projeções de como é que aconteceria, né, depois de uma hecatombe nuclear, etc. Mas fato é que a gente tem arsenal
nuclear, agente humanidade, dividida entre uma meia dúzia de países, a maioria Rússia e Estados Unidos, que a gente, se tudo acionado simultaneamente, a gente poderia não destruir o planeta, mas seguramente destruir a vida da forma como a conhecemos. Ela daria um jeito de se reinventar um pouco mais adiante, mas a humanidade, aí sim, para nós, humanidade seria o fim da linha. E aí a gente, naturalmente, falando disso, né, eu não quero fazer aqui um discurso catastrofista, mas lembrarmos desses, escatologicamente, vamos dizer assim, desses limites, né? Assim, para onde a gente caminha, o que que tudo isso significa, e quando a gente fala de sustentabilidade, é o cuidado com a vida, é o respeito à vida, é esse sentido de olhar para o mundo, olhar para a natureza com respeito a toda forma de vida, a toda expressão de vida, da mais minúscula, daquela que é imperceptível, daquela que a gente sequer conhece como ela de fato existe, e há uma infinidade de espécies que o ser humano até hoje, né, desconhece. No nosso planeta, vale dizer, a gente sabe mais sobre o espaço sideral do que o que existe no fundo dos nossos oceanos. Porque a condição de observação que a gente tem, claro, grande parte das galáxias, etc., os nossos mecanismos, os nossos equipamentos, eles têm evoluído bastante, mas a gente consegue posicionar, né, esses telescópios e tal, e ver assim lá o recôndito profundo do cosmos. Mas a gente ainda não tem tecnologia suficiente para mergulhar nas fendas, né, mais profundas, dos pontos mais fundos dos nossos oceanos, para conhecer as espécies que lá existem, como é microbiano, não é microbiano, tem peixe, não tem peixe, vertebrado, invertebrado, como é, a gente não sabe. Então, a rigor, né, o planeta Terra é uma dádiva, né? A criação de Deus para nós, o que existe nesse planeta, é algo da ordem do extraordinário. E a gente apenas começa a perceber, né, onde é que nós estamos, a desvendar esses segredos, né, que a própria ciência nos ajuda a aprofundar, né, o entendimento de como é que a vida funciona, como é que o mundo funciona, os fenômenos da natureza nas suas múltiplas dimensões e manifestações e, fundamentalmente, a vida. Da onde ela surge, como é que ela surge, quais são os elementos imprescindíveis. A gente está buscando vida em outros mundos, né? Falava há pouco desses equipamentos que nos permitem ver distante no cosmos. Outros, bem proximamente de nós, Marte, né, que dizem ser do nosso sistema solar, aquele planeta, né, que mais se aproxima, ainda que muito imperfeitamente, né, mais se aproxima das condições que nós temos aqui na Terra. Nós já temos sondas, robôs percorrendo a superfície de Marte e já há algum tempo, né? Hoje tem robô que tem múltiplas câmeras, que tem broca. Imagina a furadeira. Tinha uma furadeira que fura o leito de rocha, cavuca ali a terra, etc. Busca, né, as raízes da vida ou qualquer lastro de vida que possa ter existido naquele planeta. Não se cogita, a princípio, né, segundo os cientistas, a vida inteligente no planeta Marte, mas para grande parte, né, daqueles que são os especialistas no assunto, hoje em dia é praticamente um consenso de que mesmo que nós ainda não tenhamos prova cabal científica segundo todos os seus parâmetros, né, que logo logo essas provas ou esses elementos de que houve vida em Marte em algum momento e que eventualmente talvez até exista, né, ainda lá na profundidade da Terra, etc., no gelo, e existe gelo em Marte, água congelada, né, enfim, o planeta é menor do que a Terra, mas é grande o suficiente para que esses equipamentos, esses robôs, não tenham uma capacidade de cobertura tão grande, mas que logo, logo teremos a confirmação da existência de vida em Marte. Então a gente busca a vida fora do planeta e, contraditoriamente, a gente prossegue, né, destruindo a vida que existe no nosso planeta de forma tão bela e tão abundante, né? Então, falar, né, de sustentabilidade para nós que somos espíritas, inevitavelmente nos leva a uma associação, né, de um mundo diferente. O mundo que a gente conhece nesse último século,
né? Esse desenvolvimento desse modelo econômico predatório, inconsequente, irresponsável, que vê o acúmulo da riqueza, né? O ganho, o lucro, fundamentalmente, para poucos, vale dizer, né? Enquanto grande parte da população ainda vive em condições bastante limitadas e outra parcela expressiva em condições absolutamente miseráveis, né? Mas é esse modelo econômico que precisa ser urgentemente revisto, né? Ou seja, como é que a gente gera riqueza? Como é que a gente é capaz de buscar desenvolvimento, tecnologia, partilhando o resultado desse esforço e sem, né, avançar de forma irresponsável, de forma predatória sobre as riquezas da natureza, sobre a criação de Deus que está à nossa disposição há tantos e tantos milhares, milhões, bilhões de anos, né? Que geração é essa nossa, humana, que em nome, né, desse chamado progresso, desse pseudo avanço, estamos botando em risco as próprias condições de manutenção da vida humana na Terra da forma como nós a conhecemos. E a verdade, meus amigos, né, é que nós somente chegaremos a essa condição de um melhor equilíbrio, de um melhor entendimento, junto com esse outro processo paralelo do verdadeiro desenvolvimento humano a partir do aperfeiçoamento moral, ético, espiritual dessa humanidade, né? Nós temos falado, já não é de hoje, e o Espiritismo nos traz aí sim, desde os seus primórdios e desde a codificação, essa ideia do avanço da evolução planetária, né? Ou que mais recentemente também temos chamado da transição planetária, que em essência, né, pressupõe um despertar da consciência humana para todos esses valores que a gente está trazendo aqui, para o valor da fraternidade, fundamentalmente, do respeito à criatura, do amor ou às criaturas, do amor ao próximo, enfim, ou seja, uma vida equilibrada entre nós humanos e de nós humanos para com a natureza. E essa, né, condição de equilíbrio, ela é típica, né, daquilo que Kardec, né, e o Espiritismo classificam como um mundo de regeneração, né? Olha que coisa curiosa. As coisas não vêm por acaso. Uma coincidência também que eu compartilho com vocês é que, com base em toda essa reflexão que a gente fez aqui ao longo dessa noite, a escola do meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, o João, ele está no quinto ano, a antiga quarta série. E a escola dele adotou no ano passado, esse ano, um tema pedagógico que reuniu todos os projetos educativos da escola nos diferentes anos e níveis, enfim, as séries diversas, que falava sobre regenerar o planeta. E não é uma escola espírita, é uma escola laica, né? Porém, que abraça esses pressupostos também éticos e filosóficos, né, de respeito à natureza, enfim, de um desenvolvimento justo, ambientalmente responsável, etc. E o tema da escola, insisto, não é uma escola religiosa, não é uma escola espírita, nada disso. Não se trata disso, mas a terminologia que eles empregaram e que não está restrita a esse universo da escola, porque eles beberam de outras fontes, o tema era regenerar o planeta. E o que que significa regenerar? Gerar novamente, ou seja, resgatar aquilo, o dano que se fez. Então, olha que curioso, a sociedade ou as sociedades humanas, olhando para essa vertente predatória que nós abraçamos no último século, 2 séculos aproximadamente, com esse desenvolvimento, com essa industrialização desenfreada, essa busca do lucro inconsequente, a gente olha para isso e diz: isso não dá para continuar, a gente tem que mudar, a gente tem que estabelecer um outro tipo de relação com o meio ambiente, com o ser humano, as relações de trabalho, de respeito com a natureza, com a criação. E essa tomada de consciência e essa mudança de atitude são processos, são sintomas típicos de mundos em regeneração ou de mundos regenerados. Então, a nossa reflexão da noite é, assim como se esgota, né, a partir do paradigma espírita o tempo de um mundo de provas e expiações para, nos seus estertores, né, ou seja, nas suas últimas páginas, nos últimos capítulos, né, dessa etapa de provas e expiações, são exatamente esses limites que nos forçam a uma tomada de decisão.
Isso não é por acaso que coincide, né? Coincidência aí entre aspas, também com toda a expectativa de transição espiritual que nós temos para esse mundo, dialogando também, nos convocando também para esse sentido de tomada de consciência, de regeneração do ambiente, a partir também, né, da regeneração dos nossos propósitos, dos nossos sentimentos, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é a mensagem e é o propósito do Espiritismo na sua essência. Então é tempo, né, de resgatar em nós esse renascer da nossa essência, da nossa natureza, de um ambiente íntimo, espiritual, profundo, em equilíbrio com esse ambiente externo, com a natureza que nos cerca, em respeito à vida, em respeito a todas as criaturas, para que isso se reflita fundamentalmente no respeito e no amor ao próprio Criador. Meus amigos, minhas amigas, agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a paciência. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, meu irmão, por esse estudo, né? Os companheiros estão colocando aqui as suas observações no chat. Realmente é um tema muito importante para todos nós. Nós fazemos parte dessa natureza, não é? E destruindo o planeta, nós nos destruímos. Então, é preciso fazer essa reflexão, porque, como você falou, parece que nós nos colocamos à parte. A ideia Exato. que temos, às vezes, é que destruindo a natureza, nós continuaremos, Uhum. e belos e formosos. E não é assim. Talvez nós sejamos os mais frágeis nesse conjunto, natureza, né? Tem Pode uma imagem, Rose, se você me permite, desculpa aqui só completando, vocês talvez já tenham visto também em algum lugar, vocês imaginam assim, tem um homem sentado na beira de um galho e com um serrote cortando o galho exatamente da parte entre ele e o tronco. Ou seja, é isso, é o homem avançando sobre a natureza sem perceber que, na verdade, se esse galho quebra, ele cai junto, né? exatamente. E ele é o elo mais fraco, porque É, exato. os animais se adaptam, a natureza Uhum, se reinventa, mas nós não temos essa oportunidade, não é? Então, que nós exato. possamos, estamos aqui encarnados nesse período tão delicado, tão importante, e essa doutrina nos fala o tempo todo sobre isso, né? Reeducação espiritual. E, como dizia Pedro de Camargo, o nosso querido Vinícius, um dos seus livros que eu gosto muito, que é o Mestre da Educação, ele diz assim: o problema do homem é um problema de educação. No momento que nós realmente nos educarmos, respeitando os recursos naturais, com aquela ideia tola que tínhamos no passado, que os recursos naturais eram infinitos, eles não são. Então, precisamos nos conscientizar disso para podermos ter uma vida razoável e deixar para a posteridade para nós mesmos, porque reencarnaremos no futuro, né? Um mundo que dá para viver. Porque que mundo será esse que nós estamos deixando para nós mesmos? Que mundo nós herdaremos no futuro? Então, precisamos refletir sobre essas coisas. Então, agradeço muito a você por ter aceito o nosso convite. Você sempre traz uma palavra, né, profunda. Eu sei que o seu conhecimento é grande, principalmente de Francisco de Assis, seu carinho, seu amor por Francisco. E nós, da Casa de Francisco, te agradecemos muito. Que o Senhor te abençoe e que você possa sempre estar aqui nos auxiliando a ter uma visão melhor das coisas, tá bom? Bem, Amém, meus Rose. Muito irmãos, obrigado pelo carinho. nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo que temos recebido. Eu vou pedir à minha amiga Joana que ela ligue seu microfone e faça a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Agradecemos ao companheiro pelo estudo que ele apresentou, para as nossas reflexões, para as nossas avaliações. E juntos vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a eles pela dádiva da vida, agradecendo a eles por esse planeta tão lindo que nos oferece a oportunidade do nosso progresso espiritual. Que saibamos valorizar as florestas, os rios, o mar, tudo que a natureza nos oferece. Tenhamos a responsabilidade
e tenhamos o cuidado em cada momento do nosso dia, não jogando as coisas no chão, preservando tudo isso que foi abençoado por Jesus, abençoado por Deus. E que possamos, juntos, o planeta e nós, crescermos espiritualmente, valorizando cada minuto. Que o Pai amoroso, que Deus derrame sobre nós, sobre o nosso planeta, bênçãos de luz, de amor e de muito carinho. E que cada um de nós tenha a responsabilidade de cuidar do seu pedacinho. Cada um cuidando do seu pedacinho, cuidaremos do planeta inteiro. Que Jesus nos abençoe, que Francisco de Assis nos envolva e que, acima de tudo, que o Pai de amor e bondade nos proteja e nos guarde, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora a nossa reunião, mais uma vez agradecendo ao Alain, que Deus o abençoe, abençoe a sua família, o seu trabalho, né? E essa alegria que ele tem ao falar, né, desses temas tão importantes para todos nós. Um grande abraço para meus irmãos. Amanhã estaremos de volta. E segunda-feira, ó, o nosso painel Espírito sobre Dependência Química, outro assunto muito importante que a Casa de Francisco vem abordando às segundas-feiras, tá? Às 18h30, nós estaremos aqui para mais uma noite de estudos sobre esse tema tão delicado, né? Que é a dependência química, e nós sabemos que vem destruindo inúmeras vidas, né? Antes era só, a gente falava só do jovem, hoje não. É do jovem, é do adulto, é do idoso. Então, precisamos atacar esse tema, falar sobre isso, para que as pessoas possam refletir. Um grande abraço para todos, tá bom? Tchau, gente. Fiquem em Boa noite, obrigada, bom descanso. paz e Boa noite a todos, fiquem com Deus. boa noite.